Olá pessoal, eu sou o Miro Nilton, para quem não me conhece, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes que o vídeo comece, já peço que subscrevam-se, deixem aquele like e ativem o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo futuro daqui do canal. E hoje estou com o meu amigo que vai se apresentar agora. Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Vlogs aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Miro. E eu quero agradecer-vos bastante porque estamos a menos de 150 inscritos para batermos a nossa marca de 5 mil inscritos. Já. Já vamos bater a nossa marca de 5 mil inscritos. E hoje nós vamos conferir uma russa, né? Que ela diz os desafios de me adaptar no Brasil e achar os amigos. Nesse caso ela estava a desfrutar do Brasil e quais foram os desafios que ela teve, né? Porque sempre tens que ter esse desafio, ser estrangeiro num novo país. Principalmente falando uma língua diferente. Exatamente. Mas é isso. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Foi muito difícil. Quando eu só comecei a viver aqui, tinha muitas coisas, muitos costumes e tradições brasileiros que eu não conseguia me adaptar no início. E não porque eu acho ruins essas tradições ou costumes, é porque eu saí de um país que vive-se de um jeito Exato. Outro, que se vive totalmente diferente. De um país muito frio para um país muito quente. Então, eu acho que muda muita coisa. A partir do clima, maneira de se vestir, maneira de se comunicar, o afeto, muda quase tudo. Cultura, alimentação. Na gastronomia, muda muita coisa. Os hábitos estão diferentes. Já se passaram quase 4 anos. E nesse tempo, depois de tudo que aconteceu, depois de toda essa adaptação longa, às vezes eu fico lembrando como foi essa fase. Isso é muito engraçado, porque eu era totalmente outra pessoa. E hoje, a minha antiga eu não me reconhece. Eu acho que seria muito interessante cantar isso pra vocês. Como foi a minha adaptação aqui no Brasil. Mas antes de cantar sobre isso, eu te convido para se inscrever no meu canal e colocar um like. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Muito obrigada. Você vai falando mandarim pra nós. Olha que descrição. Eu acho que eu vou começar por uma coisa muito sagrada, que é comida. Eu acho que todos nós aqui gostamos de comer. Pizza. Gente, eu não vejo eu sem comida. Eu adoro comer, eu como em qualquer ocasião que pode. E quando eu comecei a viver aqui no Brasil, eu não conseguia comer comida brasileira. Opa, eu não falei que a comida brasileira é não gostosa, tá? Espera aí. É não gostosa. Eu não conseguia comer comida brasileira porque pra mim ela era muito temperada. Muita sal, muita pimenta, muita alho, muita cebola. E vou te falar um segredo, que hoje eu não consigo comer sem todas essas coisas. Pra mim é necessário ter muita sal, princípio fica meio estranho, né? Muita alho, muita cebola, mas antes eu era pessoa diferente. Porque na Rússia, quando a gente cozinha, a gente não coloca tanto alho ou tanto tempero. Quando eu fui pra Rússia ano passado, pra mim a comida parecia sem sal. Olha aí, a comida até já parece sem sal. A pessoa fica tipo, o paladar já se... O paladar já acostumou a outra coisa. Mas eu acho que o alho dá um bom gosto na comida. Assim. O alho dá. Quando, por exemplo, frito o peixe assim, se der pra exagerar no alho, eu não poupo, mano. E se for perceber, o alho também dá um aroma na vizinhança que todos vão gritar tipo, quem tá fritando peixe? Aqui no Brasil tem costume de colocar bastante sal, sabe? E mais uma coisa que eu percebi sobre comida brasileira, que vocês comem muita pouca sopa. Que pra mim nem isso era uma tragédia. É sopa de porque que na isso Rússia aqui? nós Parece acreditamos brócolis. que Parece quanto brócolis. mais comida líquida você come, Brócolis. menos problemas com o estômago você vai ter. E aqui a comida é um pouco mais pesada, né? Arroz, carne, tem menos sopa. Mas isso não durou muito, até eu descobrir que vocês comem sopa, só no frio. E tem gente que fala que sopa não é janta. Caraca, como que sopa não pode ser janta, gente? Tem muitos... Nossa, sopa ser janta é complicado. Cá em Moçambique também não temos esse costume. Não temos. Sopa usamos muito mais de manhã, de tarde. Tipo... É como se fosse um certo aperitivo para tu comeres bem. Mas eu digo que eu jantaria com sopa, mas tendo comido... Bem no almoço. Exatamente. Ou às 5 da tarde. Exatamente, por aí no lanche, assim. E também facilita também na digestão, né? É que para nós é um pouco difícil jantar com sopa, por quê? Porque jantar para nós cá em Moçambique é uma das refeições mais fortes, né? A pessoa pode comer de manhã o que achar, à tardinha o que achar, mas de noite é aquela refeição que estão todos, né? Então tem de ser mais forte o jantar. A gente costuma falar que é a refeição sagrada. Sagrada. Assim.
Tipo, não pode ser polar. Legumes, tem carboidrato dentro de sopa. Olha É só. tudo que a gente come, só que líquida. Então eu sou a favor do time que sopa é janta sim. E pode ser almoço. Não, todo aquela ali dia, pode ser janta, tem muita coisa. Como eu falei, eu sou Kátia, é muito diferente da Kátia antiga. Então, hoje em dia, eu adoro comida brasileira. Todo meu almoço que eu cozinho de cada dia é arroz com alguma coisa russa, brasileira. Então, eu misturo duas culturas, duas culinárias. Mas eu adoro comida brasileira, especialmente mineira, hein? Delícia! Mineira? E outra coisa que foi um pouco surpreendente pra mim, que vocês não tomam chá. Tipo, até tomam, mas com pouca frequência. Então, no início foi Tomam mais bem café. difícil achar um chá gostoso, sabe? E é muito engraçado que vocês brasileiros bebem chá só quando dói alguma coisa. Então, cada chá tem Sério? uma Chá, função. sim, chá disso, Camomila chá é daquilo. pra dor de cabeça. Boldo é pra dor de estômago. Capim-cidreira é pra não ter Erva diarreia. cidreira. E várias outras funções. Então, quando eu tomo chá, as pessoas me perguntam: você tá doente? Então, vocês tomam chá só quando estão doentes? É isso? Eu não, hein? Então não é costume lá Mas eu tomar chá respeito no essa Brasil. cultura, porque Brasil é país de café. Então, obviamente, café, vocês isso tomam sim. café. Mais do que chá. Outra coisa que foi um pouquinho difícil de se adaptar é o estilo da roupa. Obviamente, quando você sai do outro país, que é um país frio, é certeza que você não vai usar a mesma roupa, né, gente? Vai para um país tropical. A antiga eu era muito diferente da eu atual. Antigamente, na Rússia, eu usava outras roupas, como camisa com gola, camisa com patões, maletom, mais calça quente, mais calça fechada, sapatos no salto. Então, eu tinha uma cara de uma pessoa séria com look mais oficial, sabe? Agora no Brasil, com esse calor, não dá pra usar essas coisas. Não dá pra usar uma calça quente. não dá Requer pra mais usar roupas uma frescas camisa já. de gola. Só no inverno, né? Mas na verdade, no inverno no Brasil, isso nem adianta, porque tem que usar uma roupa bem mais quente. Porque Sim, roupas em casa, frescas. no inverno no Brasil é mais frio do que na rua. Então tem que se envolver na cabeça, gente. É isso. Então no início, quando eu cheguei com minha guarda-roupa de verão da Rússia, eu percebi que eu tenho que comprar todas as roupas novas. De novo. Acho que já tem empoeirada a roupa. E foi um choque de realidade, né? Eu precisei comprar mais shorts, porque é muito calor e não aguento de ficar de calça jeans. Mas falando do clima assim, eu em si mesmo, o clima, eu prefiro o clima do verão mesmo. Verão é top. É top verão. Só eu não gosto de verão quando aquece bastante. Quando aquece bastante é difícil dormir. Para nós cá é difícil dormir, as chapas ficam bem quentes e temos mais famílias que sofrem muito de hipertensão, tensão alta. Quando faz calor, pior. Então eu já não sou muito fã de calor, porque primeiro não consigo fazer minhas coisas, não consigo fazer meus bicos, não consigo trabalhar como deve ser. É complicado. Realmente nós não temos condições para muito frio, assim como muito Assim calor. como até que frio vale a pena, só que o problema é que é chuva. Aqui não temos condições para chuva, porque é um país onde você tem que sair para poder ter o que comer. Então a maioria da população vive em setor de trabalho informal, tá já vendo? O trabalho informal é o que predomina no país. E a pessoa tem que sair, e se chover, a pessoa não sai para Mas fazer o seu imagine com ganho-pão. muito frio assim. As nossas mães, por exemplo, que vendem nesses mercados, os mercados. Não haverá circulação de muita gente. Só que é mais pior quando chove. Quando chove é que não tem como. Quando há frio, pelo menos tem umas pessoas. Minha mãe trabalha com negócio, é negociante, né? Ela trabalha com vendas. Então, há dias que eu sei, esses dias aqui não são dias dela poder fazer os seus trabalhos como deve ser. Tem seus prós e contras. Mas verão, aqui no nosso país ajuda bastante. Há mais circulação de valor, as pessoas também circulam à vontade. Só quando faz muito calor, já é terrível. Bastante calor já. Pernas suam bastante, mas eu passei a enxergar isso como uma coisa positiva, porque agora eu descobri que eu gosto muito de usar vestidos, saias, shorts, cropped, que é uma roupa que eu não usava na Rússia. Então eu fico muito feliz com isso. Uma coisa que inclui nessa fase difícil de adaptação é não conseguir achar amigos. Na verdade, eu sinto um pouquinho de vergonha para cantar isso, porque é uma coisa um pouco pessoal. E eu me sinto envergonhada que eu não consegui achar amigos no início aqui no Brasil. Eu lembro de um acontecimento muito bem. Quando eu comecei a viver aqui, eu comecei a frequentar a academia. E para falar a verdade, eu estava desesperada em achar algum amigo brasileiro. Nossa! Então eu precisava de conversar com alguém, eu precisava de
praticar meu português e eu necessitava de alguma amiga. E quando eu ia nessa... Tem aquele momento que você diz que, preciso de uma amiga agora para conversar, trocar aquela ideia. Sair, caminhar, conhecer novos Esse lugares. moça, Precisa. ela foi perguntar quantas séries ainda faltam no aparelho. E eu lembro que cada vez que a gente se encontrava lá, ela falava um monte comigo. Ela se perguntava como foi meu dia, como foi minha vida na Rússia. E por fazer tantas perguntas, eu achava que ela estava interessada em minha amizade. Então eu criei muitas expectativas. E um dia eu chamei ela para sair. Mas eu lembro bem que a gente não combinou nem um dia, nem horário, nem local. Então foi uma coisa não estabelecida. Quando na Rússia você quer marcar alguma coisa, você marca com certeza. Mas no Brasil não, né? Quando alguém te fala, vamos marcar, geralmente ninguém marca. E não no início. Então ela falava, sim, um dia a gente sai. E eu esperando esse dia chegar, eu esperando. O dia não chegava. E até hoje ela não me chamou e simplesmente parou de falar comigo. Então esse acontecimento foi perder confiança em mim mesma. Eu não conseguia entender porque ela não quis ser minha amiga. Mas eu realmente estou com um pouquinho vergonha disso. Ainda não hoje pode não ter vergonha, não. É super normal. Foi difícil fazer amigos. Mas o tempo estava passando, eu criava menos expectativas e eu consegui arrumar muitos bons amigos. Eu tenho um palpite porque isso talvez aconteceu. Eu percebi que no Brasil as pessoas não gostam de recusar ou falar verdade para não magoar a pessoa. Então pode ser aquela que já vimos que a pessoa diz, vamos marcar. Fica com o pé atrás. Eu não queria sair mesmo comigo, mas ela não conseguiu falar para não me magoar, que é muito contrário de mim. E essa é mais uma coisa que eu sofri bastante aqui no Brasil. Como você sabe, os russos são muito diretos. São tão diretos que podem falar uma coisa negativa na sua cara. Mas não por mal, é porque elas acham isso mesmo e querem passar uma verdade para você. E quando eu falava alguma coisa verdadeira, eu parecia rude. Por exemplo... sim, porque ela tá falando direto. Muito mais direto. Não, eu não gosto, desculpa. E pessoas achavam que eu fui grossa. Ela só ali. Mas eu não quis ser grossa. Mas em nenhum momento eu queria se passar por grossa. Eu só queria falar a verdade e ser direta. Por isso, depois de 4 anos, não pode ser direto. Que não é complicado. Você pode estragou ser direta tudo. ou falar verdadeiramente. De um lado, isso é mesmo muito bom, porque desse jeito você não estraga laços e relacionamento com essa pessoa. Mas do outro lado, é ruim, porque você passa totalmente outra coisa para essa pessoa. E a gente tem que saber falar. Eu não quero, eu não gosto. Não pode pegar essa coisa. E a última coisa da minha adaptação que eu gostaria de falar, também uma coisa bastante pessoal e que talvez faz sentido só pra mim. Todos nós sabemos que os brasileiros são... modelos brasileiros. Nossa, essa é... Como chama? Essa aí nas novelas costuma ser... Sim, mas esqueci o nome dele. É Thaís Araújo. Nossa. Essa no meio não conheço. Essa aqui. Bonita, já. A primeira é a esposa do Ramos, né? Lázaro Ramos. Lembra-te dela como preta. Exatamente, a morena. A preta, mãe do Raí. Essa novela foi da Cor do Pecado, não sei, era criança, eu acho que tinha 6 anos. Mas ela não participou só em uma novela. Foram teve duas várias. que assisti. Muito famosos por ter uma figura muito bonita. E padrão de beleza na Rússia é muito diferente de padrão de beleza aqui. Lá, quanto mais magra, melhor. Você vai pra academia não pra crescer os músculos, mas pra ser em forma, pra ser magra, pra não ter o barriguinho, né? Ter pernas magras e longas, então tudo magro. Então, quando eu vim pro Brasil, eu entendi que eu não me encaixava nem um pouquinho no padrão brasileiro. Aqui, lá é pra ter um músculo. É pra aumentar o glúteo, é pra aumentar tudo. 46 Aqui quilos. também. 46, gente, é muita coisa. E com minha altura ainda, eu parecia um esqueleto. Mas não porque eu queria me encaixar no padrão russo. Não, é por causa da genética. Minha mãe e minha avó eram muito magrinhas também na adolescência e na juventude. Hoje em dia, eu peso bem mais. Mas mesmo assim, eu ainda não encaixo no padrão brasileiro. Então, quando eu saio pra rua, eu vejo as mulheres brasileiras bonitonas. Quando eu vou pra academia, é totalmente outra realidade. E às vezes isso me deixa sentir um pouco incompleta. Não precisa não. Mas fez bastante tempo parte dessa adaptação que eu não conseguia aceitar. Hoje em dia eu me sinto diferente e gosto de mim, graças a Deus. Porque é ruim sempre viver como algum complexo na cabeça. Eu acredito que eu contei pra vocês principais aspectos
da minha adaptação aqui no Brasil. É verdade. Como eu disse no início, já se passou 4 anos e eu já não vejo todas essas coisas como dificuldade e como minha vida. Eu já aceitei já aceitou e adoro tudo. o Brasil. Adoro comida brasileira, adoro brasileiros, estilo de roupa, tudo. Gosto de Já entrou no Eu clima sei que brasileiro. tem pessoas que assistem meus vídeos que também se mudaram para os outros países. E eu fico muito curiosa como foi a adaptação de vocês. Então escreve nos comentários as histórias. Nós como já vocês nascemos se nos adaptaram adaptar, nesse país. Eu vou ter prazer de ver todas elas. Muito obrigada. mano, o Brasil praticamente nos chamou. Um grande abraço e beijo para vocês. Pacá! Pra cá. Ó, nós já nascemos, já Brasil já tinha nos chamado, assim, ó. Vivemos a mídia desde lá. Desde criança era tudo Brasil que a gente consumia. Mas o que você acha? Acha que o modelo o estilo de beleza assim do Brasil e da Rússia? Estilo de beleza? O que você acha sobre Feminino? isso? É. É uma coisa que praticamente, para mim, né? É muito difícil dizer uma resposta assim, tipo... Direta, né? Cada país tem seu padrão de beleza. Sabemos qual é o padrão de beleza de Brasil. Mano, o Brasil tem mulheres bonitas. E russa ainda não... É aquela coisa ainda não vimos. Só aquele padrão de algumas pessoas que nós reagimos. Tipo modelos. Sim, assim. modelos. A Catuxa também é bonita. Mas ainda não entramos muito, que nem que você conhece ao fundo os brasileiros, onde é mistura de quase todos os povos, estás a ver? Lá você vai encontrar pessoa que é descendente disso, descendente de africano, descendente de asiáticos. Então, é várias misturas, mas de beleza é o que tem demais. Tem demais. Mas é isso, eu acho que é por conta dessa cultura de mistura. Como dizia ela outra vez, as mulheres brasileiras estão quentes. Voltaram a falar muita coisa aqui. Mas... E depois nem só as russas que falam isso aí. Já vimos várias. Isso aí não sou eu a tirar. São algumas pessoas que nós reagimos e falaram isso abertamente. Mas também, mesmo se for você, não tem nenhum problema, né? Não teria problema. Eu diria, tipo, aquilo que eu acho, né? Tranquilamente. Mas que tem beleza, tem demais. Eu acho que é o fato de ter essa mistura, tá vendo? Torna o lugar com uma raça diferente. Você vê pessoas assim, e todas bonitas, mistura. E cada uma do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. Mas é isso. Cada uma do seu jeito. É. Já viu, por exemplo, as japonesas assim, fica a parecer mesmo uma pessoa porque muitas delas são parecidas. Sim. De gurus. Tem um semblante bem parecido. Mas é isso, vimos a dificuldade dela de adaptar-se, achar amigos. Mas isso acredito que deve-se muito também pela linguagem, o jeito de vestir, né? E a cultura em si. Mas... Cultura totalmente diferente. Ela teria essas dificuldades em adaptar. Mas o bom é que depois adaptou-se e agora está a falar a língua portuguesa de uma forma muito fluente e abrasileirada. Abrasileirada. Só falta pegar aquele jeitinho ali de falar... De falar gírias. Falar gíria. Acho que isso já deve ser hábito. Já de conviver com pessoas que também usam gírias. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Já peço que subscrevam-se. Deixem aquele like que estamos rumo a 5.000 inscritos. O canal do Keylor na descrição, assim como do Bento, assim como da Russa aqui. Até a próxima. Bye. Tchau.